Olá, boa tarde a vocês. Queria agradecer a presença. Obrigado por estarem aqui com a gente, acompanhando mais um dia de programação do Festival de Música Contemporânea Brasileira. Antes, também fazer uns agradecimentos aqui, antes de chamar nossos convidados aqui para se apresentar para vocês. Eu sou o Lucas Nobile, eu estou mediando aqui hoje esse congresso dedicado ao João Bosco, à obra do João, e gostaria de agradecer a vocês, aos parceiros do Festival de Música Contemporânea Brasileira, que é apresentado pelo Ministério da Cultura e CPFL Energia, com patrocínio do Grupo Alfa, Racional Engenharia e Karcher, apoio da Labasque e Austin Group. Conta com a produção da Sintonize, consultoria estratégica da Incentivo e realização da Secretaria de Cultura, Economia e Indústria Criativa do Governo do Estado de São Paulo. Alguns avisos importantes para vocês. Quem já estava aqui de manhã, acho que sabe um pouquinho como funciona, que é a lista de presença, que está ali na saída do festival, aqui do auditório, com a Tereza, e também tem nas paredes, aí nas laterais, quem quiser apontar a câmera e ler o QR Code, para assinar a lista de presença digital, e assim todo mundo ganha o certificado ao final aqui dessa tarde de congresso. E explicar para vocês brevemente também como que vai ser a dinâmica desse encontro aqui. Cada um dos convidados vai fazer uma breve fala, de cerca de 20 minutos cada um, evidentemente sobre o João, a quem agradeço a presença aqui também, agradeço a Júlia, querida. Então, cada um dos convidados fará uma fala de 20 minutos, e, no final, a gente abre para 20 minutos de perguntas também. E vocês podem fazer perguntas num papelzinho, num bloquinho, que a Tereza vai passar para vocês. E, enfim, a ideia é que a gente faça um bate-papo aqui, não uma apresentação muito formal, um pouco com a cara das apresentações mais específicas, com recortes específicos que a gente teve no período da manhã. Então, a ideia é que seja um bate-papo e que vocês, mais para frente, também participem com a gente, para ficar mais leve, mais divertido. Então, queria convidar aqui, para essa mesa chamada de Coração Tropical, João Bosco, Coração Tropical. Queria chamar os dois xarás aqui, o Marcos Fernando e o Marcos Almeida, por favor. Uma salva de palmas a eles. Bom, apresentá-los aqui, então. Aqui à minha direita, o Marcos Almeida. Obrigado, Marcos, pela presença. O Marcos é bacharel em música popular, mestre e doutor em música pela Universidade Estadual de Campinas, aqui a Unicamp, e é responsável pela Orquestra de Violões CDA. Como instrumentista, ele toca guitarra e violão. Ele integra a cena de jazz de São Paulo, da cidade de São Paulo, e desenvolve seu trabalho autoral na área de música popular, tendo lançado o CD. Como é que eu pronuncio, Marcos? Nick Wenha. Obrigado pela presença e apresentar aqui também. É um prazer estar com meu amigo Marcos Fernando. O Marcos é produtor musical e cineasta, trabalhou com grandes nomes da música brasileira, como o próprio João Bosco, Ivan Lins, Leila Pinheiro, Moraes Moreira, entre muitos outros. E o Marcos também dirigiu o documentário Torquato Neto, Todas as Horas do Fim, e a série Cálice, A Censura Musical. Então, dizer a vocês, mais uma vez, que é um prazer estar aqui e passar a palavra aqui para os amigos. Como vocês vão ver, o Marcos Almeida aqui, violonista, instrumentista. Então, a gente deixou tudo meio solto, tudo meio livre aqui para o bate-papo, mas imagino que o Marcos possa falar um pouco mais sobre a tese dele, que foi sobre o violão do João, e esse violão que é algo muito grande, uma obra muito imensa mesmo desse nosso Brasil, e dentro do violão do João cabe um Brasil inteiro, por uma diversidade de gêneros musicais, de ritmos, de muitos assuntos, cabe um Brasil inteiro ali dentro do violão. E o Marcos Fernando, pela relação pessoal, e também de ter tido uma relação também muito próxima com o grande parceiro do João, o parceiro definitivo do João, Aldir Blanc,
né? Então, acho que pode falar muito bem também dessa simbiose, desse encontro raro, né? Que é, sem dúvida, uma parceria em outro patamar, assim, se a gente pode falar dentro da história da música brasileira. Então, Marcos Almeida, por favor, e obrigado mais uma vez. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, de voltar para a Unicamp. Eu sou egresso aqui na minha graduação, eu sou da turma de 94, e, enfim, depois eu fiz o mestrado e doutorado, continuei aqui ainda, e, enfim, agradecer pela oportunidade, agradecer o Marcos e o Lucas e toda a organização. E, primeiro, dizer que, depois de agradecer, né, na verdade, dizer que é uma fria para mim estar aqui agora, porque eu fiz uma pesquisa de mestrado sobre a maneira do João Bosco de tocar violão, que é uma maneira, no meu entender, de muitos, como única. E agora, aqui na presença dele, a impressão que eu tenho é que, se eu falar alguma coisa, a gente estava até conversando lá, pô, é uma fria, porque aí eu falo tudo que eu pesquisei, tudo que eu descobri, aí o João Bosco faz assim, esse menino não entendeu nada. Sim. Mas, de qualquer forma, assim, em nada é possível, de nenhuma forma é possível não engrandecer essa forma de tocar violão. Como instrumentista, eu vou falar um pouco agora, eu acho que nem precisa ser muita apresentação, a gente estava conversando aqui fora, e acho que vai ser mais um bate-papo mesmo, pode ser? Enfim, a maneira como eu cheguei para estudar violão, vou falar da parte acadêmica, mas eu cheguei, escolhi essa maneira eu não gosto de falar técnica, porque são muitas técnicas violonísticas, né? Então, essa maneira única de tocar violão eu cheguei como fã mesmo. Assim, eu lembro de receber do meu orientador o seguinte conselho: na hora, escolhe algum tema que você gosta, porque na hora que os prazos apertarem, que você precisar ficar 3, 4 madrugadas escrevendo, estudando e analisando, tem que ser alguma coisa que você gosta. Então, foi como fã que eu comecei a me interessar e a pesquisar e a escolher, no caso, a técnica e a maneira de tocar violão do João Bosco. E o que me impressionava mais, no primeiro momento, aí eu já queria trazer o Marcos também, eu entendo que essa forma de tocar violão, ela não era ou a maneira de tocar violão, ela não era a busca no fim dela, assim, como muitas vezes a gente aprende como instrumentista. Vou aprender uma nova técnica, vou estudar aquela peça para aprender uma nova maneira de tocar violão. Não, a impressão que eu tenho é que, assim, o João Bosco teria desenvolvido essa maneira de tocar violão para viabilizar um projeto maior, que era esse projeto em parceria com o Aldir Blanc. Então, assim, nesse projeto artístico que eles estavam construindo, na década de 70, eles estariam fazendo algumas opções, e tem características como a escolha pelos desfavorecidos, pelos marginalizados, e como sonorizar essas letras, por exemplo. Ele encontrou no violão uma maneira de sonorizar o samba, enfim, vai fazer uma levada só de tamborim, ele faz no violão. Não dava para levar uma escola de samba, levar um tamborim, levar o Dino 7 cordas em todo o show, imagino eu, no começo de carreira. Então, ele faz a baixaria na levada de violão. Então, ele desenvolveu uma técnica para sonorizar aquele projeto artístico construído. Então, a técnica é um meio, não é um fim. Ele não desenvolveu a técnica para se transformar num violonista melhor. Ele se transformou nesse violonista impressionante, maravilhoso, por causa desse projeto maior. Enfim, eu passar a bola agora para o meu xará, mas essa foi a primeira impressão que eu tive e passei para ele agora aqui, conversando. Posso falar um pouco da experiência pessoal, de como as pessoas ficam muito curiosas, né, de descobrir esses acordes, né? Já teve até uma experiência muito engraçada numa temporada que a gente fez no Sesc Pompeia, que um sujeito pediu para botar uma câmera filmando só a mão direita dele, o show inteiro. Eu adoraria ver. Pois é. Eu achei tão curioso que eu resolvi autorizar. Não lembro se o Sesc acabou topando. Ele ia botar uma câmera escondidinha assim. Falei, pô, incrível, né? Mas, inclusive, a minha sugestão de ter um músico foi justamente para poder ter esse outro lado, porque eu acho que o meu violão, olha, falando de violão, meu microfone está pitando um pouquinho aqui. Lá fora, né? Melhorou. Para que pudesse justamente a gente ter, né, esse lado mais técnico, porque eu venho aqui trazer mais uma
uma coisa pessoal e de pesquisa um pouco, né? Gente que gosta de música, trabalha com isso então a experiência também de ver o João de perto, viajando com ele, traz coisas que às vezes talvez as pessoas não percebam, né? Até hoje, quando eu conto para algumas pessoas, as pessoas se surpreendem, por exemplo, que o João não faz roteiro de show, né? Então, mas aí pensa, tá bom, num show solo. Não, mas num show com banda, né? E olha que eu conheço bastante gente, são quase 30 anos trabalhando com música, eu nem show solo eu consigo lembrar de ninguém que não faça minimamente um roteiro que possa ser ali alterado em função do público. Você pula uma, né? Não faz o bis, não faz e tal. Mas o João realmente não faz roteiro de show, mesmo quando ele faz com os músicos, um quarteto, né? O que traz também uma relação dele muito próxima com esses músicos, né? Quer dizer, de ter ele ter uma confiança nesses caras, e esses caras terem uma relação com a música dele muito próxima, né? E coisas assim, fora coisas que surgem na passagem de som e entram no show, que vão sendo testadas. Ali a gente tem até um projeto que eu ainda quero retomar uma hora, ele está sempre fazendo coisas inéditas e tal, de coisas que ele vai fazendo na passagem de som e nunca gravou, né? E já várias vezes aconteceu dele testar uma coisa na passagem de som com a banda, uma coisa que ele estava estudando em casa e tal, e soa legal, e ele levar para o show. Então, isso é uma coisa muito rara, né? De uma musicalidade muito, muito viva, e que a gente não vê. Eu digo porque conheço outros artistas, acompanhei, trabalhei com vários, e que não tem essa liberdade com a própria música, por motivos outros, enfim, não é uma questão de comparação, mas... então, isso é uma coisa que surpreende muito as pessoas, o fato dele ter essa liberdade. Eu estava falando desse projeto, que era dessas músicas, que era um projeto para fazer solo mesmo, das músicas que ele às vezes toca em passagem de som. Isso a gente fez muito também em viagens de show solo. A gente fez uma turnê aqui em São Paulo de 11 shows solos, e eu lembro que ele estava sempre testando alguma coisa lá na passagem de som. E, geralmente, músicas de outros compositores, claro, né? Era essa a ideia. E é muito engraçado, aí você vai entender essa coisa você estava falando da composição, né? Como ele trata uma música de um outro compositor, quase como se ele estivesse compondo uma nova canção. Então, às vezes, eu ia lá para a casa dele, ele tocava para mim uma coisa, uma música do Sérgio Ricardo, uma música do Chico, Johnny Alf, Toninho Horta, coisas que ele gosta e estava ali achando um caminho para fazer do jeito dele. E aí eu falava, João, por que você não coloca no show? Ele falava assim, não, ainda não está pronta. E um dia eu entendi, caramba, ainda não está pronta igual uma canção que você está compondo, né? Que uma hora você vai dizer, está pronta, eu posso mostrar para alguém, eu posso tocar. O que para mim parecia pronto, ouvindo ali, para ele ainda tinha caminhos ali a buscar para que aquela música estivesse pronta. E se vocês perceberem também, convido todo mundo aqui a fazer essa pesquisa, isso me caiu uma ficha uma vez viajando de carro para a Serra, no Rio de Janeiro, e eu levei, ainda não tinha Spotify, era CD, né? Levei aqueles CDs do Almir Shediac, dos Songbooks, né? Para quem não sabe, era uma série que o Almir fazia os livros mesmo de partitura, né? Homenageando um compositor, e, em paralelo, gravava uma série de CDs, às vezes 2, 3, 5, teve várias quantidades, assim, dependendo do tamanho da obra e tal, com vários artistas relendo a obra daquele compositor. E eu fui viajando ouvindo aqueles CDs, tem do Gil, tem do Donato, do Tom, enfim, Ari Barroso, Caymmi. E ouvi aquilo, e tem lá grande, todos os nomes da MPB que vocês pensarem estão lá. Sempre que entrava o João, eu falava, opa, tem um troço diferente ali. Tinha uma releitura, para usar um termo bobo, que eu nem gosto, mas, enfim, tinha uma forma de interpretar a canção
muito original, muito diferente de todo o resto que eu vinha ouvindo ali naquela mesma seleção. Então, acho que isso é uma característica também do João, de identificar certas canções assim que ele gosta, ele vai saber dizer por quê, talvez, né, tem compositores daquela música que eu gostaria de ter feito e não fiz, ou as harmonias, ou, né, coisas que fazem ele trazer versões assim muito diferentes. Algumas, para mim, sei lá, por exemplo, vocês procurem o Tarde, do Milton Nascimento, só perde mesmo para o Milton Nascimento, porque também é difícil competir com o Milton Nascimento. Mas é de uma riqueza na interpretação, no arranjo, no violão e no canto, né? Que é uma coisa... Eu tenho um amigo lá no Rio, que toda vez ele sabe que eu sou amigo do João, quando ele fala do João, ele fala assim, e as pessoas esquecem de falar que o João é um grande cantor. E é isso, né? A gente está aqui falando do violão do João, vai ter um monte de mesa falando de várias coisas, a mão direita do João, mas o João é um grande cantor, não só das próprias canções, mas nessas, porque às vezes é isso, uma tal releitura, né, traz uma outra levada, aproxima a canção do outro compositor de quem está interpretando, do seu jeito de fazer, do seu estilo musical e tal, mas o João vai além disso, tem uma coisa da interpretação mesmo como cantor, que é realmente muito diferente, realmente especial. Enfim, me remeteram várias questões nessa sua fala, mas uma que eu acho que é importante, talvez, de ressaltar aqui, é que o João, a gente fala assim, o compositor, o violonista, mas ele é um artista de palco, assim. É muito comum no Brasil a pessoa que compõe no violão e apresenta a sua música, mas que tem essa identidade com o violão. Nós temos outros, temos o próprio Ginga, temos o Gil, tem essa ligação com o violão super forte, talvez mais no começo da carreira, mas tem, sim. E tem muitos outros, Toninho Horta, enfim. E no João isso é muito forte, ou seja, não é exclusivo dele, mas essa maneira de tocar, por exemplo, aí eu vou falar um pouco como artista de palco e como instrumentista, e eu particularmente sou músico de jazz, né? Estou na cena paulistana de jazz, enfim, nós como músicos, o que a gente busca? Assim, a gente busca procurar uma identidade de forma que, assim, vou falar, sei lá, de guitarristas, Pat Metheny, você escuta um solo, você fala 3 notas, você fala, é o Pat Metheny, é o Wes Montgomery, Chet Baker, no trompete. Não precisa ouvir mais do que 3 segundos da música para saber que é o Chet Baker. Não precisa ouvir mais do que 3 segundos para saber que é o João Bosco, que está tocando violão. Se não for, é alguém que está tocando à la João Bosco, né? Assim, então, ele tem identidade, ele toca com os grandes, assim, que é o sonho de todo... Eu era mais novo, né? Então, meu sonho era, vou tocar com os grandes. Você pega o João Bosco, ele tocou e toca com todos os grandes músicos de jazz. E, enfim, ele tem as músicas editadas para repertório, em songbooks, real books, no Brasil, fora do Brasil, tocou em todos os grandes festivais, como qualquer músico de jazz gostaria de ser instrumentista. E, enfim, que era o sonho de quando eu era da graduação e andava aqui nos corredores da Unicamp, assim, em 94. Então, ele alcançou isso sendo que a gente tive que classificar. É muito chato classificar, né? Assim, 2 coisas que pesquisador faz muito, é classificar e depois esquartejar, né? Assim, a gente classifica, põe numa prateleira e depois fala, agora eu vou estudar só essa parte. Eu sinto muita falta, eu não conheço também, posso estar enganado, mas eu não conheço nenhum estudo sobre o canto do João Bosco. Seria maravilhoso. Assim, a gente tem sobre as letras, eu sei que tem, da parceria, sobre o violão, eu fiz um trabalho, tem outros também, mas sobre o cantar eu não conheço. Mas, enfim, só para amarrar nesse assunto que você trouxe, ele é um instrumentista, mas assim, não é só um instrumentista, ele é um artista de palco, assim, que conseguiu tudo aquilo que o instrumentista normalmente, né, busca, que é tocar com os grandes, tocar nos grandes palcos, nos grandes festivais, ter a sua música reconhecida e editada, por exemplo, nos livros. Ele tem tudo isso, assim, sendo algo, entre aspas, tão comum no sentido de você encontrar muitas pessoas fazendo, não de fácil de fazer, pelo amor de Deus, mas tão comum que é no Brasil, que é a pessoa que compõe no seu violão. A gente tem isso, certamente, aqui no auditório, pessoas que compõem músicas no violão, canções, e ele alcançou uma outra dimensão
não só do cancionista, embora eu tenha classificado ele como cancionista, e quando esquartejei só a parte do violão. Mas é isso, ele alcançou esse lado como instrumentista, como cantor, como um artista, como alguém que tem a dizer também, que eu acho que isso vale muito a pena. A gente estava conversando também um pouco antes, que é essa questão do saber o que quer dizer. Isso é raro. Eu acho que isso aí só, enfim, realça um pouco também o que eu estava falando do violão. Quer dizer, o violão era para botar uma sonoridade naquilo que ele queria dizer. E aí eu posso dizer, como pesquisador também, que você pega entrevistas dele ainda antigas, do começo da carreira dele, ele já sabia o que ele queria dizer, assim, e inclusive no violão, de querer dizer em todos os sentidos, assim, na sonoridade, no violão, na maneira em como, talvez até no modo de vida, eu quero viver desse jeito, né? Então eu vou tocar nos centros acadêmicos. Eu lembro de ler, eu não vou lembrar agora aonde, 76, 79, talvez a entrevista, ele dizendo, não, eu vou tocar nos centros acadêmicos porque a universidade precisa ouvir uma realidade que talvez o pessoal dali não conheça. Ele sabia o que ele queria dizer e para quem ele queria dizer. Assim, eu realmente tenho certeza que isso influencia a musicalidade dele. Acho que é isso. Mas é só uma coisinha, essa coisa que você falou do violão, quando você fala do violão, e qualquer violonista que vai falar do violão do João sempre vai falar né? Mas parece que a gente está falando de um violonista erudito, né? E estamos falando de um autor de sucessos populares, onde esse violão está presente. Então, isso é muito curioso, né? Porque tem toda essa coisa intrincada que qualquer violonista fica, né, muito impressionado e que o grande público, obviamente, não percebe, mas isso colocado em sucessos populares, que ele faz um show de 2 horas de músicas que todo mundo canta junto. E eu não tive essa oportunidade de ver essa câmera na mão direita. Assim, então eu sofria porque eu tinha que ir de ouvido, eu falava, não é possível, tem mais coisa. Aí eu ia ouvindo, não era na fita, já era no computador. Os caras não acham, né? Ficam lá procurando dias e dias e não acham, não conseguem achar. É isso, então assim, enfim, é impressionante. Não, tô só ouvindo aqui o que vocês estão dizendo e pegar um gancho sobre o que o Marcos estava dizendo também, sobre o João intérprete, né? Quando o João resolve gravar e interpretar composições que não são dele, né? E o João costuma dizer, então, que quando ele vai fazer isso, interpretar a obra de outra pessoa, é meio como você tem que adentrar na obra da pessoa, né? Naquela composição, naquele universo, né? Isso que João fez muito bem com todo mundo que ele gravou, interpretou, sem ser de sua própria autoria, né? Essa questão de adentrar dentro daquele universo da composição da pessoa. E aí, acho que, aproveitando sobre o que vocês estão dizendo também, que mencionei ali no início, acho que isso se deu também no tal do projeto de uma obra a que o Marcos se referia, sobretudo com o Aldir. Também tem esse processo de adentrar um outro, ainda no início, né, a dinâmica de composição dos dois, os dois ainda à distância, né, depois que eles passam a compor junto. Então, era muito na base da correspondência, o João mandar uma melodia por fita, o Aldir devolver por correspondência com as letras. Aquele primeiro disco que a gente estava falando hoje mostra muito isso, né? É um exemplo de como a parceria começou e como ela vai se moldando depois, né? Exatamente. E os dois, né, tanto o João quanto o Aldir, nesse processo de um adentrar, né, o outro, ambos tiveram experiências iniciais, assim, ensaios, antes de firmarem a parceria, com outros parceiros, né? O João, ainda muito novo, ali em Ouro Preto, apresenta algumas de suas poucas músicas ainda ao Vinícius de Moraes, né? E ali já o João muito novo, ainda cursando engenharia, e o Vinícius acabam compondo algumas coisinhas juntos ali, e o Aldir também, né? Conta que ele também teve experiências iniciais com outros parceiros, mas chegou, né, até a ter a canção escrita em festival, coisa e tal. Mas o Aldir mesmo classifica como experiências iniciais, que ele fala meio uma coisa de
universitário, uma experiência universitária mesmo, que ele entende que ainda não era algo maduro, amadurecido, né? O Marcos estava falando de outros autores, compositores que têm uma ligação muito forte com o violão. Você estava falando do Gil, né? E é curioso, o Gil, em 67, lançou o primeiro LP dele, que é o Louvação, e aí ele dizia, né, em papo, ele conta que ali no Louvação ele ainda achava que o violão dele não estava pronto ainda, né? Que ele acha que veio só amadurecer mesmo, o próprio Gil, 5 anos depois, em 72, no Expresso 2222, né? Aquele violão que, isso, se não filmam a mão direita em close, realmente parece que tem algum truque ali, parece que tem uma sobreposição e coisa e tal. Expresso 2222, que o João releu num desses discos do Shediac. Ouçam, que vocês vão entender o que eu falei. Acho que é no Dá Licença, Meu Senhor. Não, tá no, esse tá, depois também, né? Mas está no songbook, né? Do Shediac, não é isso? Aí vocês vão entender. Não, mas aí só para complementar, então, tem esse processo de adentrar a obra do outro, então, para fazer usar o termo que o Marcos usou, uma releitura, né, para reinterpretar a obra de alguém, tem esse processo de adentrar também um ao outro parceiro, João e Aldir. Como eu vinha dizendo, ambos, né, tiveram experiências iniciais ainda com outros parceiros, mas é curioso que num material que a gente está para escutar junto, ambos ainda em meados dos anos 70 ainda, então ainda pode-se dizer no início da parceria, ainda ambos já consideravam aquele encontro, aquela parceria, ambos diziam um ao outro que tinham encontrado um parceiro definitivo. Ainda muito novo. Hoje parece fácil dizer, agora olhando em retrospectiva, você dizer, obviamente, são os parceiros definitivos. Mas os dois já tinham aquele entendimento logo de cara, né, porque ambos dizem que não foi um encontro, uma afinidade, uma identificação apenas musical. No sentido, poxa, encontrei aqui um letrista que vai letrar aqui o que eu estou fazendo sob medida, ou e vice-versa. O letrista fala, poxa, eu encontrei o cara que me entrega as melodias, a pessoa que me entrega as melodias para eu colocar meus versos, né? Evidentemente, acho que não só na obra dos dois, mas como muitas das obras da música popular brasileira, quando a gente ouve, a gente não está ouvindo só música, a gente não está aqui falando só sobre música. E o João e o Aldir, eles diziam que essa identificação entre os dois, ainda muito jovens, que o Marcos estava dizendo, parecia que o João já sabia onde queria chegar, já tinha essa maturidade, essa noção do que estava fazendo, né, aonde queria chegar como obra, né, com o todo. Os dois diziam que a identificação deles logo de cara foi social, né, a mesma preocupação com social, política, que ambos compartilhavam a mesma visão de mundo, né? Então não era só algo musical, né? Não era vou me juntar ali para fazer apenas música, sendo que nunca é apenas música. Mas acho que por isso essa parceria definitiva, né, esse encontro dos dois. Você disse a parceria é isso, né? Eles faziam ainda com o João em Minas e no Ouro Preto. Ele escrevia, ele gravava em fita cassete e ele recebia por cartas. Acho que o pessoal de hoje a gente precisa explicar fita cassete, né? Hoje em dia é tão fácil fazer com WhatsApp, com assim, além que demorava, imagina, gravar uma fita cassete já não era simples, né? Assim, tem que ter um gravador. Mandar uma fita cassete para outro estado demorava, né? Assim, e receber, assim, o processo, se não fosse intenso, não seria viável, assim, não seria realizável. Assim, eu acho isso é legal, talvez tentar também entender. Eu não sou exatamente, eu nasci em 76, então eu era muito novo, mas eu ainda peguei fita cassete, peguei carta, escrevi cartas. Era outra dinâmica, assim, e a produção é intensa. É muito grande nesse processo artesanal, assim, enfim, acho que isso só enaltece ainda mais o trabalho, enfim, tudo mais. Pois é, e Marcos, você então, já que a gente está falando aqui sobre a parceria definitiva também, né, esse encontro do João com o Aldir, você teve a oportunidade também de conviver com o Aldir, né, fazendo um filme, um documentário sobre o Aldir. Então, eu queria ouvir um pouquinho dessa tua visão, assim, né? Dessa
esse encontro, essa parceria de ter chegado em alguns, aqui como figura de linguagem, alguns lugares em que ninguém chegou como parceria, certeza, né? Com certeza. Não, e a gente falava isso ali também, né? Definitivo é uma boa palavra para parceria. Eu estava pensando, você falando de Ouro Preto, pensando nesse sujeito que apresentou os dois, né? E que disse assim, não, tem um cara lá que... Isso é muito comum, dizer, você precisa conhecer fulano e tal. Isso toda hora tem, né? Mas foi de um acerto absurdo, né? E a título de comparação, a gente falava ali, assim, parcerias fortes, firmes, quase exclusivas, a gente tem várias, né, na música brasileira. Eu citei ali, para ficar num exemplo mais distante, o Roberto e Erasmo, por exemplo, né? Fizeram muita coisa. E é uma marca, né? Só que é uma parceria que tem lá grandes canções, mas não tem uma marca, não tem essa simbiose, tem canções de diferentes estilos. Uma coisa mais forte naquele período da Jovem Guarda, que era, né, um estilo musical que eles trabalhavam, mas assim a riqueza que gerou o encontro, e a comparação não é de gosto, não é nada disso, né? A comparação do que aquele encontro também forte, né, quase exclusivo, gerou. No caso do João Aldir, é realmente uma coisa, para mim, difícil, de difícil comparação no que resultou. Eu queria lembrar aqui, antes que eu esqueça de contar essa história, para ver como a história é curiosa, né? Eu estava lembrando ontem de um artigo. Você falou do Aldir. O Aldir já tinha esse histórico, né, de festivais, César Costa Filho, Silvio da Silva Júnior, outros parceiros e tal. O João um pouco menos, né? Estava mais começando. Mas aí eles gravam lá esse primeiro disco, né, que é um disco mais mineiro, vamos dizer assim, e depois começam a partir do segundo, terceiro disco, Galo de Briga, né, e tal. Quando se chega no Tiro de Misericórdia, eu lembrei ontem de uma crítica que saiu do Zé Ramos Tinhorão, acho que já falamos sobre isso uma vez, que é muito engraçado lembrar disso, porque ele como é que ele fala? O título era Tiro de Misericórdia acerta João Bosco, acho que era o título da crítica, em que ele destrinchava realmente aquele repertório do disco e, curiosamente, dizia que se tirasse as letras do Aldir, não sobrava nada. Aquela música não sobrava nada. E ele termina, inclusive, muito maldosamente, até sugerindo um divórcio da parceria, que a parceria terminasse. Bom, o Tinhorão, a gente está aqui numa universidade, todo mundo deve conhecer o trabalho dele, importante, de pesquisa da música, especialmente das raízes da música brasileira. Tem trabalhos incríveis, mas, como crítico, ele errou muito, né? Basta dizer que ele tratava Tom Jobim como um plagiário, né? Nesse mesmo livro que tem essas críticas, tem uma crítica sobre o Egberto também, que dizia que se o Egberto fizesse música mais com a cabeça, um disco provavelmente da mesma época, na década de 70. Aí você vê como passa o tempo, né? E a música do João ganha o mundo, né? Ganha os músicos, ganha os festivais de jazz do mundo, quer dizer, ganha esse olhar que o cara quer filmar a mão direita, quer dizer, a história coloca as coisas no lugar, né? Mas é bom lembrar, né? É bom lembrar que, em algum momento, alguém não conseguiu entender aquilo ali, né? Não conseguiu assimilar aquela musicalidade que estava clara ali. Se houve o Tiro de Misericórdia, é uma obra-prima, né? Eu li essa crítica do Tinhorão na época e, como acadêmico, estudei também alguns livros do Tinhorão, e eu acho que o que vale, talvez, não em defesa, porque eu não tenho nem autoridade para defender ninguém aqui, mas o Tinhorão era um historiador, ele não era um músico, né? Assim, então, eu acho que o trabalho dele como historiador é bastante relevante. E por não ter, talvez, aí eu estou, que nem eu disse, eu não estou com autorização para defender ninguém, mas por não ter a sensibilidade para entender, porque tanto
a questão de forma e conteúdo, né? Assim, no conteúdo, as músicas tinham esse engajamento e essa preocupação de cantar e contar o universo dos marginalizados, enfim. Mas na forma, ela também... Isso era inovador na época, mas na forma também era inovação. A maneira como era tocado no violão, mas não só no violão, as harmonias, porque parece que quando a gente fala da mão direita, a gente está esquecendo a mão esquerda, enfim. As harmonias e como conduzir aqueles acordes, encaixar aqueles acordes, tudo. Essa parte musical, ou seja, na forma, não só no conteúdo, mas também na forma, a obra também era inovadora. E certamente não foi só o Tinhorão, nem todo mundo conseguiu entender, talvez, acredito que certamente a maioria conseguiu sentir na época enfim, e perceber. Mas entender é uma coisa que talvez a gente ainda vai continuar. Meu trabalho, a minha pesquisa é de 2009, já faz algum tempo. Mas a gente ainda escuta e reescuta e vai descobrindo, talvez, relações que eu não sei nem se o próprio João e o Aldir teriam controle, e a gente vai descobrindo, porque é tão intrincada essa relação de forma e conteúdo, de letra e música. Eu lembro que o Luiz Tati, que é um estudioso da canção, ele fala assim, que a canção não é poesia e música separados. Uma poesia boa, com uma música boa, pode gerar uma canção ruim. Sim. Agora, uma letra simples, uma poesia simples, com uma música simples, pode gerar uma canção maravilhosa. Então, assim, e ter sensibilidade para entender o todo, em filme, é exatamente... Porque, assim, a música é uma parte da canção, né? Assim como a música é parte do filme, no cinema, enfim. Assim como a música é parte do teatro. A música é uma parte na canção. A canção é muito mais do que... Ou seja, a dimensão da obra é muito maior do que o violão. Por isso que eu não gosto... Ou eu gosto de deixar claro que eu estudei esse aspecto, que, infelizmente, é o que a gente, como pesquisador, faz. Mas a dimensão é muito maior do que essa de mão direita, técnica, ou letra que fala dos excluídos. Não, é o todo. O Tinhorão provavelmente não conseguiu... não teve a sensibilidade necessária na época, o que não era fácil, imagino. Sei lá, ouvir 2 vezes um disco como esse e aí não ter que fazer uma crítica, né? Assim, não deve ser fácil, porque era tudo novo. Enfim, essa questão da letra e música estarem tão intrincados, feito enfim, teria que ter mais conversas e mais pesquisas, talvez, pensando do lado acadêmico e do lado de nós ouvintes também, porque eu também sou um ouvinte, ouvir mais e buscar mais e se emocionar mais, porque a gente também esquece que, no final das contas, o que precisa é se emocionar, e a gente consegue, assim, se emocionar facilmente com toda a obra completa, né? Assim, não só da parceria Aldir Blanc e João Bosco, mas de toda a obra. Pois é, isso é um outro aspecto que eu queria lembrar, porque aí você, pegando por aí, né? A gente tem... Esse encontro com Aldir é único, já falamos aqui, e gera uma obra ali. Em dado momento, de novo, não quero voltar nessa história do Tinhorão, mas para provar como a música do João, ela inclusive independe do Aldir, quer dizer, eles criam ali uma série de músicas de muito sucesso, né? O João pode fazer um show inteiro só com músicas do Aldir e todo mundo vai cantar junto, de parcerias com o Aldir, mas tem um momento que eles não estão mais compondo juntos e o João começa a compor com outros parceiros, ou compor sozinho, fazendo letra e música. E essas músicas também têm uma dimensão melódica, harmônica, que todo mundo vai continuar observando, né? Não estão só lá naquela primeira fase. E essas músicas também vão alcançar sucesso popular como as outras, sendo totalmente diferentes, né? A parceria dele com a Bel, Quando Amor Acontece, o Capinã, Papel Machê, ele sozinho, já, de letra e música, né? Quer dizer, músicas que alcançam sucesso popular e que se misturam, por exemplo, num show hoje com as outras todas da mesma forma. Então, quer dizer, né, não era nem... Acho que aí o João se prova que com essa ausência do Aldir como letrista nesse período, ele se supriu muito bem sozinho e com outros parceiros. Aí a gente até falou disso, eu acho que talvez buscando um outro caminho, isso diz muito do que você falou antes, de um projeto
porque talvez essas canções que eu citei, por exemplo, com esses outros parceiros, são canções que ele talvez não fizesse para o Aldir, né, pensando no que o Aldir ia escrever, né, mas, ainda assim, elas mantêm essa qualidade, esse nível musical e a popularidade, né, porque é mais comum dizer assim, não, poxa, isso não teve mais, não chegou mais ao público, fulano já não é mais o mesmo, né? As pessoas têm aquela coisa de achar que, em dado momento, uma mudança faz com que aquilo mude de patamar. E a gente não sente isso na obra do João, e nem até hoje. Depois, aí com a parceria com Francisco Bosco, já desde o Malabarista do Sinal Vermelho, que digo, sempre eu acho que talvez até ainda que as coisas sejam circunstanciais, né, tudo acontece por algum motivo, mas eu acho que isso, para um músico como ele, deve ser super instigante, porque você começa a ter outros desafios, né? Para quem eu vou mandar essa música, dizer, quem vai, né? Essa música é para o Abel, é para o Capinã, o Chico vai fazer bem essa letra. A gente teve experiências lá eu tive uma noite com ele lá, que ficamos até 1 da manhã, ele tocando músicas que ainda não tinham a letra, ele pensando em quem, né, poderia letrar e tal. Então, eu acho que isso também é instigante para o compositor, embora, como eu disse, aconteça circunstancialmente, e depois a parceria com o Aldir também é retomada, e tem música até no último disco, né, que já foi uma música depois, mas se você pensar no Duro na Queda, né, enfim, um Aldir e João puro, né? Assim, em grande forma, né? Não, sem dúvida, né? Aí tem esse lance de compor já pensando no parceiro, né? E aí, na ausência do Aldir, mesmo quando o Aldir ainda estava vivo, o João, né, cria uma obra muito relevante também com outros parceiros, né? Embora, como a gente falou, seja definitiva, a gente sabe que ali com o Aldir foi Pelé e Coutinho, né? Depois foi Pelé e Jairzinho, tal, grandes outros parceiros, mas aquele encontro do Santos aconteceu uma vez só, né? E, enfim, está uma delícia ouvir vocês falarem aqui, mas tem um reloginho ali avisando aqui no ouvido esquerdo. Como eu disse, a querida Tereza está ali com um bloquinho para perguntas, e a gente começa aqui a já encaminhar para o final aqui desse encontro. Então, quem tiver perguntas, por favor, a Tereza está por ali, a gente recebe aqui no palco para fazer, tá? Enquanto isso, enquanto as perguntas não chegam, vou falando aqui isso que o Marcos estava falando, que talvez tenha algum estudo sobre o canto do João também, né? O João cantor. E, enfim, algo louvável essa iniciativa, né? Veja, a gente passou a manhã inteira aqui assistindo, né, apresentações, cada uma com o seu recorte, né? Então, enfim, o violão do João, aí tem a influência do bolero para o João, música caribenha, o violão afro-brasileiro, né? Várias referências. Bom, no canto, Clementina Jackson do pandeiro, né? Exatamente, né? Então, assumida a influência do João, e importante de ser estudada, assim, né? Como é que chega nesse canto, né? Não, é isso que eu estava falando, de ser louvável de você ter a obra sendo debatida, sabe? Aqui na academia, numa grande universidade como é a Unicamp, e a obra que, ao mesmo tempo, está na rua, é popular, né? Não que a academia ela não deve ser impopular, né? A gente acha que ela fala para num ambiente mais restrito, mas é isso, uma obra extremamente popular, mas sendo estudada, sendo pensada, repensada dentro da academia, sendo reinterpretada, né? Então, como eu disse, o João, com 52 anos de carreira, isso é algo, para mim, muito impressionante de ver mesmo, essa longevidade, essa temporalidade, né, no sentido de que não só está atuante, mas consegue absolutamente relevante, né? A gente aqui... várias mesas, a gente pode dizer, que aconteceram hoje. Agora, logo depois daqui, a gente tem uma brevíssima desmontagem do palco e a gente segue com mais apresentações, né? Então, enfim, é importante a gente pensar e falar sobre essa obra. Posso só levantar uma bola e fazer uma pergunta, já que é a fase de perguntas? Seu primeirão aqui.
essa questão do... Voltando só um pouco que eu comentei, que é um artista de palco, e aí você falou que ele não prepara o setlist. E isso é uma estratégia, de certa forma, de músicos de jazz que sentem o público e falam assim, não, ó, a gente talvez agora seja a hora de tocar um groove. O público gostou do groove, não, vamos outra então, vamos outra. Aí toca outro groove. Estou falando como músico que está tocando em outro universo, né? Assim. Mas e aí eu assisti alguns concertos, você provavelmente assistiu mais do que eu, e certamente, provavelmente foi um erro meu. Mas assim, a maneira como, com banda ou sem banda, aí é uma opinião pessoal, acho que sem banda isso fica mais evidente. A maneira como ele traz o público porque no estudo de performance a gente percebe que assim, a gente constata que a performance não é o artista no palco, mas é a interação sempre do artista, aí não só com o público, mas com todo o universo, com o pessoal que ajudou na montagem. Então, uma performance começa na montagem do palco ou na passagem de som. Uma performance não acontece simplesmente na hora que o artista sobe e não acontece só no palco. Mas essa estratégia de trazer o público para dentro do show, você sente isso também? Eu acho que é um conjunto de coisas, assim. Isso não é a primeira coisa para mim. Bom, ele está ali, a gente de novo falando na frente dele, não, mas, assim, respondendo mas por ele. Como público, mas até como eu plateia, sinto, você sente que você sei entra... lá, 20 anos que a gente se conhece, e no tempo que a gente trabalhou junto, tem um combo de coisas, assim. Claro que tem uma temperatura do show que qualquer artista vai... Mesmo quando faz o roteiro pronto, ele vai medir ali. Eu já dirigi vários shows, você faz um roteiro que pode dar certo ou não, você vai adaptando depois de uma estreia, mas você vai medindo o que é uma temperatura para chegar aqui, aí sai os músicos, faz um solo, se for uma cantora, sei lá, faz um voz e violão, e termina, né, com uma música mais de sucesso e tal. Então, isso é um roteiro lógico para um show. Então, acho que tem um pouco isso, alguns sucessos guardados mais para o final, para o público cantar, para essa temperatura. Tem um pouco, sim, porque aí tem as diferentes situações, né, que já vivemos várias, quer dizer, desde estar num teatro, com as pessoas sentadas, desde estar fazendo um show num lugar mais aberto, com gente bebendo e comendo, um show corporativo, enfim, coisas que você vai ter que se moldar ali também para aquela situação. E tem um outro item também que eu acho que é o prazer dele, que assim, eu acho que tudo que ele faz na vida é para chegar nesse momento de estar no palco tocando. Então, tem esse prazer também. Então, isso que eu te falei de, por exemplo, ensaiar uma coisa na passagem de som e ver que dá certo e botar, é uma brincadeira de criança, né? Já posso jogar o jogo aqui, já vou brincar, ver se eu acerto, se dá certo, enfim. Então, acho que tem um conjunto de coisas que passa, mas que não passa primeiramente por uma coisa fria, assim, só de sentir o público, né? Isso é parte do todo, desse conjunto de coisas, e essas intempéries, as situações, o lugar, o ambiente, o tipo de público, tudo isso interfere nessa definição do repertório que vai se moldando ali. Gente, pedir só uma ajudinha aqui para os amigos, aqui o Thales e o Matheus, se a gente consegue passar o microfone ali na plateia. Pedir desculpa, porque chegou a pergunta, eu não consegui entender a letra aqui. Será que rola? Desculpa. É o Bruno. Na música feita pelo cantor. Tá. Não, já entendi. Como o autor escreve a letra musical, no caso, a inclusão da melodia na música, feita pelo cantor, ele está falando do processo de composição, né? Letra e música. De várias formas, né? O autor pode mandar uma composição para o letrista, e ele vai colocar aquela letra dentro daquela música, ou ele pode musicar uma letra que já está pronta. Mesmo nas parcerias mais recorrentes, às vezes há um método mais frequente, né, de se enviar a música para o letrista colocar, por exemplo, mas as coisas acontecem
de mão dupla, né? No caso do João mesmo, com os parceiros, mesmo com o Aldir, embora tivesse né, já fizeram de várias formas. E alguns compositores têm mais dificuldade, alguns letristas, por exemplo, têm mais dificuldade de colocar letra na música, preferem escrever e entregar para um parceiro musical, ou seja, tem todas as formas. Antigamente tinha até aquela forma estranha que era fazer junto, né? Essas histórias de fazer junto eu acho incríveis. Isso não existe mais, né? Acabou. E eu fico ouvindo histórias assim de... Quer dizer, eu entendo um pouco, porque o cara ia ouvindo tanto a música. Eu já vi história do Aldir, que não sei se foi o João que me contou, alguém me contou que ele ouviu tanto a música, depois fez e deixou a música, assim, sabe? A letra. Ou seja, nem fizeram juntos, nem a letra... bom, foi o Miss Suéter, né, que a gente estava falando, né, lá em Minas, né, que ele deixou a letra num caderno, assim. Esse caderno existe, inclusive, com essa letra do Miss Suéter. Que é incrível, né, porque a pessoa fica com aquela... Ouve. Tem muito compositor, letrista, né, que trabalha assim, ouve, e, de repente... Eu já vi gente dizendo que estava dirigindo e fez a letra dirigindo, porque a música está tão na cabeça que as palavras vão surgindo com uma coisa que você vê e depois, óbvio, chega em casa e tem que botar no papel, né? Mas tem várias formas, Estou com dificuldade para enxergar. Não é óculos, não, no caso? Talvez seja, né? Por favor. Eu acho que o problema é óculos. Assume, pô. Tá velho, caramba. Bom, aí é uma pergunta para o João. Gente, eu não sou o João Bosco, não sei se vocês sabem. Assim, como o João Bosco sentiu que a Elis ia marcar sua composição com sucesso, a Ana Cléria. Eu não vou poder responder por ele, mas o que eu posso dizer é que, realmente, aí é um terceiro elemento nessa história, João e Aldir, que é a Elis, né? Porque ela teve um entendimento dessa parceria de uma forma absurda, né? Eu posso só contar... De traduzir aquilo ali no canto dela. Pode? Uma coisa, uma coisa que me impressionou muito nessa relação, Elis, que não é... Enfim, eu não sou que eu li em alguma entrevista, em alguma coisa assim, era que o João Bosco, ainda em Ouro Preto, estava se mudando para o Rio, com a Elis já no rádio cantando a música dele, fazendo sucesso. Pode ter sido, né, João? Pode ter sido, sim. Assim, eu não consigo imaginar uma situação, porque Elis consagrada, pegando um artista, um cantor, um compositor até então, de Minas Gerais. Ela já tinha gravado o Aldir. Era, né? Bala com Bala, talvez. Bala com Bala. Assim, ou seja, um mineiro tocando um samba. É isso. Eu não consigo imaginar, mas talvez coisas daquela época mesmo e da sensibilidade da Elis, né? E ela, com César ali, com aquela turma toda, traduziu aquilo de uma forma... realmente um terceiro elemento ali para apresentar a obra deles. E um terceiro elemento, eu diria também, pensando agora nisso, que também se juntou muito nessa questão de entendimento, né? Eles eram amigos, não eram uma pessoa distante, ficaram muito amigos, né? O Aldir me contou da Elis visitar a mãe dele no hospital, sabe? Frequentava a casa do João, iam fazer shows juntos tem aquele vídeo incrível no YouTube deles fazendo um show aqui, acho que no ABC, enfim, a questão política junto. Então, eu acho que é um terceiro elemento que chega também nessa mesma vibração de um conjunto de coisas que não era só a música, né? Eu lembro, eram 3 aspectos, 3 causos, assim, que me impressionaram, assim, que era esse fato do, sei lá, jovem compositor sendo lançado por uma estrela da música. Então, assim, a primeira pessoa que gravou João Bosco foi já Elis Regina consagrada. Um dos primeiros parceiros do João Bosco foi Vinícius de Moraes, quer dizer, não é... E se eu não me engano, o lançamento do João Bosco em gravação
foi num compacto do Pasquim. Isso, disco de bolso do que Pasquim, do outro lado era o lançamento de Águas de Março, pode ser? E aí isso eu coloquei na minha dissertação, porque era assim, e o pessoal falava assim, é muita sorte do João Bosco. Eu falei, não, é muita sorte do Tom Jobim ter um parceiro como o João Bosco para lançar Águas de Março, é muita sorte da Elis ter tido a oportunidade de descobrir o João Bosco, é muita sorte do Vinícius falar, eu escrevi primeiro para ele. Assim, então, e é uma coisa que eu acho que é da época. E de Ouro Preto, assim, eu tive a oportunidade de fazer o festival como estudante, e festival da Faculdade de Minas, de Ouro Preto. Falei, como é que o pessoal estuda aqui? Assim, a cidade é muito mágica, não dá tempo de estudar. É muita coisa acontecendo. Tem muita ladeira ali para a gente conhecer e não dá tempo de estudar as disciplinas. Assim, então, o Vinícius ia para lá, eu imagino que por essa sensibilidade também de perceber que o lugar era mágico, mas não é só isso, quer dizer, e aí tem essa questão curiosa, não sei se curiosa, mas enfim, diferente, que assim, o João Bosco teve esses 3 casos, pelo menos no começo de carreira, que você fala, é o Vinícius, a Elis e o Tom Jobim, já consagrados, e ele ali no meio, assim, quer dizer, sorte deles terem encontrado o João Bosco primeiro, né? Eu hoje, vendo o João conversando com estudantes aqui, com jovens, lembrei disso, do Vinícius, lá em Ouro Preto, pensando que ele era um estudante lá e foi no hotel onde o Vinícius se hospedava, conversar, mostrar as músicas e tal. E gente que está aqui estudando música, encontrando com ele hoje. E essa história do disco de bolso, eu estava lembrando ontem também que o Sérgio Ricardo contava que esse projeto Pasquim era o lançamento do Águas de Março, tinha um novo compositor do outro lado, que era o João com Agnus Sei. E que o Tom quis ouvir, né, saber. Quando ele ouviu, falou assim, pô, quer me derrubar? Ele logo entendeu e depois escreveu na contracapa do primeiro disco do João, tem um negócio bonito, como é que ele fala? Já atravessou o riacho, né? Ei, João, você já atravessou o riacho, uma coisa muito bonita naquele disco, vou de novo, diferentemente do Tinhorão, ele já entendeu, falou assim, esse cara já atravessou o riacho, é só seguir em frente. Já que você lembrou o Tinhorão, consegui entender as 2 outras perguntas. A gente tem mais 5 minutinhos aqui no relógio, então acredito que essas serão as 2 últimas perguntas. Tem uma aqui dizendo, né, nas apresentações de hoje de manhã, foi falado muito sobre a riqueza harmônica e rítmica do violão do João Bosco. E o próprio João Bosco já revelou várias vezes, aqui parece estar escrito que não entende muito de teoria musical. É possível explicar isso? Instinto? Gênio? Né? Pergunta aqui, a pergunta do Jefferson. Né? Eu, antes de passar a bola para os amigos, sem me alongar muito, assim, já que o Marcos falou do Tinhorão também, pouquinho antes do Tiro de Misericórdia, do João, em 76, o Dominguinhos lançou aquele disco pela Philips, né, que é o Menino Dominguinhos, né, que é um Dominguinhos elétrico ali, né, com o próprio Toninho Horta, Wagner Tiso, o Gil produzindo. Tal, e nesse disco, o Tinhorão também fez a crítica, dizendo o sanfoneiro que subiu para cair, achando que ele tinha chamava ele de sanfoneiro pop, como se aquilo fosse um demérito, porque o Dominguinhos tinha se juntado ao Gil, a Gal, né, naquele período, tinham ido se apresentar em Cannes, tal, né, lá no Midem também. Então, e eu estou falando disso por quê? Porque o Dominguinhos também, o gênio absoluto, também não lia uma música, uma linha de partitura. Né? Então, antes de passar para os amigos, aqui vocês me permitem dar um pouquinho a minha opinião. Eu acho que o fato da pessoa ter o conhecimento da teoria musical e saber ler uma partitura, isso, para mim, a princípio, pode tornar a pessoa um bom leitor de partitura. Isso só a inteligência artificial faz isso hoje, né? Ler uma partitura. Só que sem o balanço, né? Muito provavelmente. Então, claro, acho que tem essa coisa da genialidade, de como compor, de uma vocação, né? Às vezes, principalmente falando de composição, né? Claro que tem o estudo, tem a teoria, mas às vezes não dá para explicar de onde vem, né? É algo maior. Eu acho que sim, certamente o talento existe, mas aí eu vou defender um pouco o lado dos músicos, assim, que assim, eu sou professor de música, né? Então assim, eu não ensino partitura para os meus alunos quando estão começando, eu não ensino partitura para os meus alunos que não almejam ser músicos profissionais,
que eu não acho que é necessário nem para compor. Mas um profissional de música, por exemplo, como instrumentista, assim, vai trabalhar com gravação. Nem todos conseguem. Nós estamos falando de pessoas autorais, João Bosco, Dominguinhos, assim, que isso, claro, que enaltece ainda mais o trajeto deles, a carreira deles, e eu não tenho receio nenhum em dizer que eu entendo que, por exemplo, a música é uma linguagem. Você não precisa ser alfabetizado para escrever um poema ou um repente no Nordeste. Você não precisa ser alfabetizado, mas ajuda você a... Então, assim, saber música, você não precisa. Dito isso, de novo, a técnica do João Bosco, ou a sonoridade violonística dele, e mesmo as harmonias, eu analiso, também não falei de harmonia aqui, que eu achei que seria um pouco mais técnico, mas, assim, as referências musicais, o universo sonoro em que o João Bosco cresceu, aí ambiente familiar, e isso por entrevistas que eu li e tudo, e mesmo as referências que ele tinha, os discos que ele ouvia enquanto estava em Ouro Preto, por exemplo, eram 6 discos, mas tinha coisas do Moacir Santos. Então, assim, por exemplo, que eu acho que é um disco que é referência para Baden Powell e para outros violonistas também. Então, assim, ele tinha... aí sim vem o talento, ele absorvia essas referências, mas aí agora eu preciso sonorizar essa letra, ou eu preciso buscar uma sonoridade para o que eu chamei lá atrás de projeto artístico. Aí não é talento só, aí é uma posição ativa, eu vou atrás desse som. E ele se vale falando, por exemplo, de harmonia. A gente tem, estamos num departamento de música, acho que dá para falar, tem harmonia tonal e tem harmonia modal. Dentro do universo tonal, você pode compor uma música simples. Você encontra músicas tonais simples, você encontra músicas tonais extremamente complexas com modulações. Porque uma música não precisa ser boa ou ruim para fazer ou sofisticada ou simples para fazer uma boa canção. Uma música simples vai compor uma canção maravilhosa. Então, no universo modal, a mesma coisa. Você pega aquele popurrí de Tiro de Misericórdia, Escada da Penha, violão, ele fica em um acorde, um ostinato ali. Assim, é simples, é fácil falar, tocar não, mas é fácil falar e escrever. Harmonicamente, é um acorde. Tiro de Misericórdia. Enfim. É simples, mas é genial. Então, assim, não é porque a pessoa não tem formação musical. E outra, quando eu digo essa busca, eu acho que a gente pode usar a palavra, é um estudo. Não é um estudo formal, acadêmico, mas é um estudo... Eu ouso dizer, professor, que às vezes até não ter é que gera isso. Agora, tudo é circunstancial. A gente não está aqui dizendo para as pessoas não estudem, porque você vai ser o João Bosco. Exatamente. Não é essa a ideia. Né? Só para ficar claro que eu sei que você está defendendo, mas eu digo, a falta desse limite, vamos chamar assim, né, que o estudo, que as regras faz, e aí a gente está falando do João, mas a gente pode citar inúmeros compositores assim, que você fala assim, pô, por que o cara foi para ali? Foi para ali porque ninguém disse para ele que não pode, porque ele não estudou. Né? Não teve nenhuma formação que dissesse, não, a música é assim, é assado. Não, ele tem essa liberdade para fazer da forma que ele quer. O Ginga, a gente estava falando do Ginga, é outro exemplo. Né? Por que ele faz aquela música daquele jeito, que surpreendeu todo mundo quando surgiu? Com aquela técnica. Né? Porque ele também não sabe ler uma partitura, não sabe mudar o tom, ele não sabe tocar, ele sabe fazer aquilo ali, do jeito dele. Porque também ninguém disse a ele, não pode ser desse jeito, isso aí não é o normal, isso não é o que se espera da música, enfim. Então, acho que, às vezes, a falta também acaba gerando isso, que é circunstancial, claro. E aí vem a crítica que eu posso fazer também por estar nessa parte acadêmica, que assim, é a técnica não como fim. Às vezes a gente fica, vamos estudar técnica para melhorar. Melhorar para quê? Não estou falando para não melhorar, mas assim, então a técnica tem que ser um meio de se expressar melhor. E não um fim nela mesma. Assim, olha, eu consigo fazer isso rápido. Tá, mas para quê? Aonde você vai encaixar isso? Né, assim, então, a técnica musical, a teoria musical deve estar respaldando uma musicalidade, um projeto que tem que ser maior do que nela mesma. Ali, assim. Acho que é isso. Acho que nós estamos dizendo a mesma coisa. Bom, partir para a saideira aqui, que eu também consegui entender. Aí vou deixar os amigos aqui complementarem e já
fazerem suas respectivas despedidas e agradecimentos. Existiria uma cooperação entre a música ibérica e a afro-brasileira através do canto e a percussividade do violão. Então, essas influências aqui da música ibérica e afro-brasileira, como chega aqui na pergunta do Gabriel Strauss, essa influência da música ibérica e afro-brasileira no canto e no violão do João. Acho que isso fica muito claro, você pode falar sobre isso, você deve ter passado por isso no seu estudo. Eu passei, não dessa forma, assim, então, organizar as ideias para responder em relação a isso, mas é evidente que tem, sim, por uma questão nós estamos no Brasil, né, qualquer influência ibérica, africana, no nosso dia a dia existe, então, acho que, fugindo pela tangente, eu diria que assim, é evidente que tem pela nossa história, e uma obra que se propõe a um engajamento, como é o caso, só acho que tentar classificar, como assim, a percussão no violão, ibérica no canto, eu acho que aí é tentar forçar um pouco, eu acho que é ibérica na música, percussiva ou africana na música, porque não é só no violão, mas é também nas letras, é também na busca, ou na latinidade, né, assim, na busca nos poemas. Eu acho que tem a ver, certamente, nas referências musicais, nas referências dos autores. Eu acho que aí, sim, eu não teria como organizar isso nessa música. Olha aqui, a gente encontra exemplos, mas esse tipo de questão, ela não se limita ou não se classifica apenas no violão, é na música. A gente dividiu, ou eu, minha falha, dividi demais essa coisa, violão, canto, performance, composição. Gente, é só uma pessoa, tá? Assim, tipo, talvez isso seja o mais complexo. A gente divide para tentar entender. E aí classificar como ibérico, africano, é brasileiro, mas é latino, mas é mundial mesmo, assim, tipo, não é só brasileiro e latino e sul-americano, não, é mundial mesmo, assim, não dá mais para... Essas referências a gente consegue identificar claramente na música dele, por isso que é bem pertinente a pergunta. É isso, gente, agradecer demais aqui ao Marcos Fernando, ao Marcos Almeida, agradecer a vocês pela presença, agradecer novamente à Unicamp por abrir as portas aqui para o Festival de Música Contemporânea Brasileira. Agradecer mais uma vez ao João e à Júlia pela presença. Muito obrigado. E agora tem uma ligeiríssima troca de palco aqui, uma ajeitadinha, mas a gente convida todos e todas a continuarem aqui com a gente, que à tarde tem mais análises e papos e apresentações sobre um dos homenageados dessa edição do festival, que é o João Bosco. Muito obrigado, até mais.